Olá, muito boa tarde. Está começando agora mais uma Live JR, o programa de toda sexta-feira à tarde, sempre com o assunto do seu interesse. E esse assunto é mais especial ainda, porque trata-se da rede de telefonia 5G, que acaba de chegar em várias capitais, em algumas capitais, inclusive em São Paulo, começou esta semana. Já chegou também em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. E como não poderia deixar de ser, muitas pessoas têm dúvidas, muitas dúvidas sobre o uso dessa tecnologia que, dizem os técnicos, vai facilitar a vida de muita gente. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com Euclides Lourenço Schuma, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEE, e também pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz. É uma honra estar aqui. Ao lado da gente aqui no estúdio está os repórteres do Jornal da Record, Catarina Hong. Catarina, muito boa tarde. Boa tarde a todos. E também o repórter Emerson Ramos. Olá, Emerson. Olá, Fara. Boa tarde para todos. Vamos lá, essa conversa vai ser muito interessante. Professor, para começar, explica para a gente de uma forma geral o que muda com essa nova tecnologia 5G. Todo mundo ouve que vai melhorar e muito. O senhor pode dar uma ideia para a gente? Inicialmente, o que vamos ter de mudança com o 5G, Luiz, é velocidade nos dispositivos móveis, nos smartphones. Tá? Mas o 5G também é uma tecnologia, né? Na verdade é um conjunto de tecnologias que vai servir de base para a implantação de tecnologias como os carros autônomos, a telemedicina, né? Cirurgia por telemedicina, né? E uma infinidade de outras tecnologias aí que estamos aguardando ansiosamente aí em prol aí da humanidade e de toda a sociedade. Professor, para a gente começar falando então com o consumidor comum, para as pessoas entenderem, o que é preciso para utilizar o 5G onde ele já estiver funcionando? Tem que ter um aparelho específico, 5G, se a pessoa não tem ainda, tem que trocar o aparelho, como é que vai funcionar no dia a dia? Sim, o 5G ele é compatível apenas com os aparelhos mais recentes, com os smartphones mais recentes, tá? Por exemplo, o iPhone 12 em diante, né? O Samsung Galaxy S21 em diante e alguns outros modelos, ou seja, são os modelos ainda mais avançados e mais caros. Contudo, né, com o tempo, a tecnologia 5G vai se tornar aí mais popular dentro da indústria, né? Todas as linhas de produções passam de 4G a 5G. E aí, quando isso ocorrer, o preço dos smartphones devem cair aí para os mesmos patamares aí do 4G. Professor, qual que é a diferença desse 5G para a telefonia móvel da internet fixa? Então, a gente vai ter alguma mudança em casa, por exemplo, com a internet que a gente tem em casa por cabo, por fibra ótica? Não, são coisas distintas, né? A internet por cabo, né, por um meio físico, né, ela é sempre mais estável, tá? Porque tem uma banda, trabalha em frequências muito maiores e tem uma banda, né, de transmissão muito maior do que do 5G, né, principalmente no caso de fibra ótica, tá? Então, não são tecnologias concorrentes, são tecnologias complementares, tá? Isso é importante, porque a própria fibra ótica serve como uma das tecnologias que o 5G precisa para... A gente teve um problema no sinal do professor, agora voltou. Pois não, professor, pode prosseguir, por gentileza. Oi, desculpa. Então, a fibra ótica é uma tecnologia que permite, inclusive, a implantação do 5G. É ela que leva a maior quantidade de dados para as antenas, para as estações de 5G, né, poder conectar aos usuários. Professor, os aparelhos com as tecnologias 2, 3 e 4G deixarão de funcionar a partir do momento em que essa tecnologia estiver disponível em todo o país? E a gente só lembra que você que está acompanhando esta Live JR pode participar, enviar a sua pergunta, tirar as suas dúvidas pelas redes sociais do Jornal da Record TV Oficial e também do portal R7. Professor, como é que ficam esses aparelhos com 2, 3 e 4G? Continuam funcionando?
Oi, Luiz. Então, continuam sim. Inclusive, parece até loucura, né? Mas o 2G é muito utilizado ainda, tá? Principalmente pelas maquininhas de cartão de crédito. Tá? Elas utilizam tecnologia 2G, porque não é necessário mais do que aquilo, né? Aquela quantidade de informações é suficiente. Né? Para que você vai colocar um 5G só para enviar um conjunto pequeno de dados e receber uma resposta? Né? Não teria necessidade, né, no momento. Muito bom saber, professor, porque às vezes eu passo o cartão na maquininha e fica girando, girando, girando. Eu falo, meu Deus, será que não tem dinheiro para pagar a conta? É o 2G, né? Com 5G isso não vai acontecer. Mas isso nem é tão ruim assim, né? Pois é. Agora, professor, o senhor já disse aí, é preciso ter um aparelho compatível com 5G para utilizar a tecnologia. A gente tem, portanto, algumas capitais onde já começou a funcionar o 5G. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, vale já a pena a pessoa fazer o investimento nesse momento para trocar o aparelho, nesse início de implantação, já vale a pena? Depende do tipo de utilização que a pessoa faz do celular? Sim, Emerson, depende bastante do perfil da pessoa e da aplicação que ela vai fazer do celular, né? Pessoalmente, eu prefiro, por exemplo, aguardar, né, até ser implantado aqui na minha região, inclusive, né, o 5G. Né? Agora, quem realmente gosta de estar com a última tecnologia em mãos, né, aí vale a pena a pessoa investir sim e já começar a utilizar o 5G. Professor, e quem for investir num aparelho novo, um aparelho que pegue 5G, o que ele vai ver de diferente? Qual vai ser a grande mudança? E eu sei que vai haver também uma grande revolução na internet das coisas, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, especialmente na agricultura, na agropecuária, no campo. Né? Então, o que a gente vai ver de diferente? Sim, bom, respondendo a primeira parte da pergunta, o usuário no smartphone, para ele vai ser, inicialmente ele vai perceber aí que as aplicações, que os downloads, os vídeos, vão rodar em qualidade, por exemplo, 4K, né, de forma mais rápida, sem atrasos, né, de maneira bem mais, digamos, suave, assim, né, sem grandes esperas. Já no campo, né, o que se espera com o 5G é que o 5G, por ser uma tecnologia mais barata para ser implantada, tá? Porque ela possui aí a capacidade de a flexibilidade de se desenvolver módulos, antenas menores, né? Digamos assim. Não precisa de uma grande torre, uma grande estação rádio base, né? Com um pequeno dispositivo é possível você já atender um número grande de pessoas. Então, é um investimento menor. Ela vai conseguir aí alcançar lugares onde hoje, no Brasil, onde hoje as pessoas não têm acesso à banda larga, né? Eu vejo isso, né, como a principal, digamos assim, vantagem do 5G, a democratização da banda larga, principalmente no interior do Brasil, onde as conexões são mais lentas, né? Muitas vezes até precárias ou inexistentes. Professor, várias perguntas já chegam aqui no celular dos telespectadores, dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais da Record, do Jornal da Record e do Portal R7. O Rui Alves Matos, que acompanha pelo Facebook da Record TV, ele diz o seguinte: moro na região norte, existe previsão de quando o 5G vai chegar por aqui? E o Tiago, que acompanha pelo Instagram, pergunta: quais são os modelos de celular que vão pegar o 5G? É claro que existe uma variedade imensa, se o senhor puder citar alguns como exemplo, o senhor já falou um pouquinho sobre isso no início, mas a nossa audiência é rotativa, alguém pode ter ligado, pode ter sintonizado a partir de agora a pouco e não pegou a sua fala sobre os modelos que podem pegar o 5G, professor. Não, tudo bem. Na região norte, o que acontece é, nas capitais, todas as capitais do Brasil, vão ter 5G até o final de setembro, segundo o cronograma da Anatel, né? Então, se ele está lá em Manaus, né, o Belém, ele vai conseguir receber o sinal de 5G já até o final de setembro, tá? Em relação à pergunta dos modelos compatíveis com o 5G, por enquanto são os modelos aí que nós chamamos de topo de linha, né?
Então, são o iPhone 12 em diante, o Samsung Galaxy S21 em diante, né? O Motorola G500, são realmente os aparelhos mais caros neste momento. Com o tempo, claro, a tecnologia vai se expandir e os aparelhos aí vão baixar de preço. O 5G vai estar presente aí em todos os smartphones, como acontece hoje, né, com o 4G. Professor, o senhor certamente está acompanhando em detalhes esse processo de chegada do 5G e eu queria saber se o senhor consegue fazer uma avaliação para a gente de como é que está o processo nas cidades onde já começou a funcionar o 5G. Eu vi alguns relatos de pessoas falando no sinal eventualmente está oscilando, entra no 5G, sai do 5G. É normal isso nesse momento de implantação? Sim, sim, Emerson, é normal. O processo de implantação, ele tem que ser muito bem definido, muito bem planejado, como a Anatel está fazendo, para não ocorrer interferências com outros serviços, né? Então, assim, realmente é necessário que a Anatel vá liberando gradualmente, né, a quantidade aí de antenas compatíveis com 5G, para não ter digamos, uma interferência, né, de serviços aí e interromper serviços que são essenciais às pessoas, né? Em São Paulo, ontem já foram habilitadas aí, ativadas 1.378 antenas, né, compatíveis com 5G, aí no centro expandido de São Paulo. Olha, é um número muito grande, assim, se a gente pensar, né, em técnicos instalando isso, configurando equipamentos e tudo mais, não é pouco trabalho, não, é muito trabalho e tem que ser muito bem feito, muito bem planejado para não ter problemas aí aos usuários de outros serviços essenciais à sociedade. Agora, professor, deixa eu só tirar uma dúvida aqui em cima até de uma experiência pessoal. Percebi hoje em São Paulo, a gente teve a implantação ontem, o início do 5G ontem, e eu percebi hoje, não vou falar obviamente a minha operadora, mas que o meu 4G não tá muito bom hoje, às vezes ele está rodando muito devagar. Isso pode ter alguma coisa a ver com a instalação do 5G? Olha, é difícil dizer assim se pode ou não, né? Mas, dependendo do tipo de serviço que você está usando, porque tem o 5G standalone, né, e o não standalone, né? O standalone é o puro 5G e tem o 5G que não é puro. Esse 5G que não é puro, ele compartilha a infraestrutura do 4G, né? Pode ser que realmente a operadora esteja dando preferência ao sinal do 5G, né, em detrimento ao 4G. Eu não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Professor, tem um internauta aqui, que é o Rodrigo Vaz Angel. Ele pergunta pelo Facebook, quando é que o 5G vai chegar em Santa Catarina? Olha, então, é o mesmo caso, né? Existe aí uma série de regras. Nas capitais, a Anatel tem um cronograma, se ele estiver em Florianópolis, vai ser até o final de setembro, né? Agora, se ele estiver numa cidade com mais de 500 mil habitantes, o cronograma é o mesmo aqui da minha cidade, Campinas, que é a partir de 1º de janeiro de 2023, né? E aí, de acordo com a população, de acordo com a localização, tem um cronograma aí até 2029. E, professor, tem essa dúvida, né? Será que já é hora de comprar um aparelho novo, um aparelho habilitado para 5G? Mas também, assim que as pessoas comprarem esse aparelho, vai ser preciso aumentar o plano de celular, mudar o plano, ir para um plano um pouco maior, mais caro ou não? Então, o que eu vi, né, das operadoras até agora, isso é uma política das operadoras, né? Das 3 maiores, 2 não precisam nem trocar o chip, né? Basta você habilitar. E umas é necessário você trocar o chip aí para você ter o 5G puro, né? O standalone. Tem uma questão aí que o 5G, por ter essa maior capacidade, né, de transmissão de dados aí,
até 100 vezes mais, né? O seu plano de 10 GB provavelmente não vai ser suficiente, né? Já que esses 10 GB vão ser, se você estiver assistindo um vídeo 8K, vão ser, ou 4K, né? Vão ser rapidamente exauridos, né? Da sua conta. Então, sim, vai ter que ser feito aí digamos, uma atualização dos planos de dados aí, né, pelas operadoras. Você que acompanha esta live JR pode enviar suas dúvidas pelas redes sociais do Jornal da Record TV e também do portal R7. Professor, a implantação do 5G nos Estados Unidos foi adiada 3 vezes. Era para ter sido implantada no ano passado e só ocorreu no início desse ano. Isso porque houve uma discussão muito grande entre as companhias, as operadoras, e também as companhias aéreas. As aéreas alegavam que poderia haver uma interferência que ameaçaria a segurança de voo nos Estados Unidos, sobretudo em alguns modelos como o Boeing 777, por exemplo. Esse risco existe no Brasil ou a frequência do 5G aqui no país está distante da banda utilizada pela aviação? Não. Esse risco existe também aqui no Brasil, tá? Não é motivo de preocupação no momento, porque essa banda ainda não foi habilitada aqui no Brasil, tá? São ondas milimétricas. Por enquanto, então, está sendo habilitado somente a faixa de 3,5, né, GHz, né? Não, está bem abaixo das ondas milimétricas. Mas já ocorre aí, nessa faixa de frequência, está muito próximo das parabólicas convencionais, aquelas parabólicas de sinal de televisão aberto, né, que você não paga mensalidade. E neste caso aí, a Anatel está tomando todas as medidas aí para que não ocorra interferência e o 5G não passe a ser aí digamos, um impeditivo, né, das pessoas poderem assistir a TV aberta no interior aí do Brasil, onde muitas vezes o sinal de televisão só chega via satélite, né, por parabólica, né. Então, por isso também que tem que ser muito bem planejado todo o serviço de telecomunicações. Por mais que a gente anseia que a tecnologia chegue logo, mas tem que ser e aos poucos, gradual, para não ter um efeito cascata aí, né, de interferências eletromagnéticas aí e derrubar serviços essenciais, né, ou até mesmo causar acidentes aí, como no caso da aviação. Professor, uma pergunta aqui que chega pelo Instagram da Record TV, a dúvida é do Edson da Silva Nascimento. Ele pergunta o seguinte: como vai ser a segurança cibernética do 5G? Olha, a segurança cibernética do 5G, ele tende a acompanhar a das outras, digamos assim, as outras tecnologias. Por que isso, né? Conforme a quantidade de dispositivos, né, são conectados à rede, temos mais portas de acesso à rede, né? E muitas vezes essas portas não estão bem fechadas, né? Por isso que é necessário os usuários tomarem todas as medidas, digamos, que são sugeridas pelos fabricantes dos dispositivos, né? Como a troca de senha. Geralmente os dispositivos vêm com uma senha padrão, né? Quem já comprou um dispositivo aí de internet das coisas para controlar a lâmpada, ele vem com uma senha padrão, né? E muitas vezes as pessoas deixam essa senha padrão, né? O que facilita o ataque aí do hacker e ele acessa uma rede, através daquela porta ele vai acessando outros dispositivos, né? Então é muito importante que os usuários, né, tomem as medidas aí de segurança necessárias. Eu costumo sempre falar que, inicialmente, lá no comecinho da telefonia celular, tinha uns aparelhos que as senhas eram apenas senhas numéricas, né? Quando tinha, né? A gente nem se preocupava com isso. Aí veio as senhas por padrões geométricos, que já foi fantástico, né? Quando já tinha as telas por toque. Depois veio digital, né? E agora já está no reconhecimento facial e vão surgir outras tecnologias, né? As pessoas pensam, mas onde isso vai parar, né? Eu costumo falar que eu tenho uma ideia comigo que o que torna um ser humano único até a última célula, né, que é a menor estrutura viva da gente, é o DNA. Então, acho que
na hora que o celular identificar o nosso DNA, nós estamos no ápice da segurança aí, né? Mas é muito importante os usuários, agora fica como dica aqui, manterem atualizados os seus smartphones, o sistema dos seus smartphones, tá? Antigamente, às vezes é chato você ficar guardando tudo, e antigamente a gente até evitava isso. Mas essas atualizações dos sistemas, elas corrigem brechas de segurança. Na maioria das vezes, né, essas atualizações são correções de brechas de segurança. Então, se você não atualizar o seu celular, o sistema do seu celular, você fica exposto, né, a ataques cibernéticos. Professor, existe uma desvantagem aí no 5G, que é o fato dele precisar de mais antenas para ter essa estabilidade, né? Eu li ali que é um número 10 vezes maior do que a gente tem de antenas hoje. Então, são antenas menores, mas que é necessário que haja em maior quantidade. Eu queria que o senhor explicasse isso e também sobre a segurança com relação a essas ondas eletromagnéticas, enfim. Eu lembro que quando começaram a instalar as torres de telefonia móvel, que os moradores ali das regiões próximas às torres ficavam preocupados se haveria algum problema de morar perto ali de uma torre. Como é que vai ser isso com as antenas? Então, Catarina, em relação aí à segurança da radiação eletromagnética, né, na vida das pessoas, são feitos estudos, né, de qual é a distância, qual é a potência que a pessoa pode receber, né? Porque ondas de rádio, geralmente nessas frequências mais altas, elas são que nem micro-ondas, né, só aparelho de micro-ondas, elas causam aquecimento, né, digamos, do tecido vivo aí, que pode causar aí algum dano, né? Mas são feitos estudos, né? E depois são testados em cima desse estudo. Todos os aparelhos são testados, né, durante o processo de homologação, se eles estão dentro dos limites, digamos, sugeridos e tolerados, bem tolerados pelo ser humano, tá? E em relação às torres, a própria Anatel também, né, ela exige aí que sejam feitas aí manutenções preventivas e também certificações dessas estações, né? Então, assim, os vizinhos... E olha, francamente, o padrão de radiação da antena, sendo um pouco mais técnico, não vai afetar quem está embaixo da antena. Vai afetar, se tivesse que afetar, afetaria alguém que está a uma quadra de distância. Quem está bem no pé da antena, a onda não chega. Então, você imagina que a onda é que nem faz um cone lá de cima, então quem está aqui embaixo não teria esse problema, não teria esse problema. Mas é muito seguro tudo. E os benefícios do setor de telecomunicações são muito grandes, assim, né? E até hoje a gente... como humanidade, tem evoluído muito, assim, devido ao setor de telecomunicações. Mas é um desafio instalar tantas antenas assim? Elas são necessárias? Sim. Essa quantidade toda é necessária? Sim, não inicialmente, não nessa frequência que nós estamos trabalhando agora, que está sendo implantada aqui no Brasil, que é o 3,5 GHz. Ele é similar ao 4G, então o alcance dele é grande, só que ele não tem a mesma capacidade, a mesma velocidade que o 5G em frequências mais altas, que é essa que você está falando, ondas milimétricas. É aí que nós vamos ver realmente a revolução. Essas antenas provavelmente vão estar nos postes, né, imagino eu, a cada 4 quadras, cobrindo aí uma área, né, mas elas trarão a internet aí numa altíssima velocidade. Mas isso é numa próxima etapa. Aliás, professor, segundo a Anatel, sobre as antenas ainda, essas antenas, elas aqui em São Paulo, por exemplo, elas estão muito mais concentradas na região central e em bairros onde você tem uma presença maior de empresas, de centros empresariais, escritórios, e também regiões onde você tem morando pessoas famílias com poder aquisitivo maior. E aí eu lhe pergunto, como é que fica a periferia? Quando é que a periferia vai ser também bem atendida com 5G? Esse é um problema, né, que toda nova tecnologia traz, né? É igual carros elétricos, né?
ainda são muito caros, estão chegando no Brasil, mas não tem modelo popular, né? Só tem modelo de médio para cima, né? E o 5G é a mesma coisa, né? Toda tecnologia primeiro, digamos, chega às pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que podem pagar pelaquela inovação, por aquela novidade, né? Professor, ainda sobre essa questão, eu ouvi que 1.400 antenas, pelo menos, foram cadastradas e instaladas em São Paulo. Mas a Anatel disse que o número de antenas deve ser ainda maior para que o serviço tenha uma plenitude. As pessoas vão ter que esperar a instalação dessas antenas adicionais para ter um serviço de qualidade, ou as instaladas até agora serão suficientes para atender grande parte dos usuários? Não. Vão ser necessária a habilitação aí, né, a instalação de mais antenas aí para atender todo mundo. É que como o 5G neste momento não são, digamos assim, é a menor parte dos usuários que tem aparelhos compatíveis com 5G, então essa quantidade de antenas deve estar dentro aí do calculado pela Anatel para poder dar um serviço de qualidade a esses usuários, né, que já possuem aí celulares compatíveis com 5G. À medida que for expandindo aí o número de usuários com 5G, as operadoras, né, é de interesse delas, inclusive, instalar mais antenas, né, para aumentar aí o tráfego, né, o gasto com os pacotes aí de dados aí dos usuários, né. Ô professor, pelo canal do Jornal da Record do YouTube, uma pergunta aqui da Andressa Reis. Está curiosa, ela está contando o seguinte: na cidade dela, que é São José do Rio Preto, ela tem visto a instalação de torres novas de telefonia. Aí ela pergunta, essas torres podem ser de 5G? Ela está com pressa de usar o 5G pelo jeito. Será, professor? Eu não sei dizer, né? Pode ser sim, né? Novamente, né? É de interesse das operadoras dar uma cobertura boa para os usuários poderem gastar aí, né, bastante tráfego de dados aí, né, e pagarem, né, por esse serviço, né. Então, é bem provável que essas torres aí sejam compatíveis com 5G, mas vão ser compatíveis com 5G, mas também sejam compatíveis com 4G também. Professor, a Anne Caroline está perguntando pelo Instagram do Jornal da Record, mais ou menos aquela pergunta que o Emerson fez, se o 5G interfere nas conexões de 3G e de 4G. E também um outro internauta, o João Paulo Borges, ele pergunta por que as antenas parabólicas interferem no 5G, se é que interferem? Não, eu acho, começando pela última pergunta aí, não acho que as antenas parabólicas que interferem com 5G, ao contrário, o 5G que interferem com as antenas parabólicas. Por que isso, né? Porque o 5G está numa frequência muito próxima, que foi licenciado pela Anatel, está numa frequência muito próxima da frequência de operação das antenas parabólicas, né? E o sinal das antenas parabólicas vem lá do espaço, então eles vêm com uma potência muito pequena, né? A gente teve uma interrupção do sinal do professor, enquanto a gente está debatendo aqui a questão do 5G, a instalação de 5G, que já está operando em cidades como Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Você que está acompanhando esta live do JR, pode enviar as suas dúvidas, suas questões, suas perguntas para as redes sociais do Portal R7, também do Jornal da Record e da Record TV. Será que a gente já tem o contato restabelecido com o professor? Fara, talvez essa interrupção não teria acontecido se o professor já tivesse com 5G lá em Campinas, né? O professor até reagiu, né? Pode sim. Melhorou? Agora sim, professor, estamos normalizados com o sinal. Tudo bem. Então, a parte da antena parabólica é o 5G que interfere com a parabólica, não o contrário, porque o sinal da parabólica vem lá do espaço, está muito distante, né? Enquanto do 5G está aqui na Terra mesmo, está a alguns quilômetros de distância. Tá? Professor, deixa eu retomar uma questão aqui, antes de eu repassar também uma pergunta do internauta. Algumas pessoas que utilizam, que já possuem esses aparelhos citados pelo senhor, já ativados ao 5G em São Paulo, por exemplo, ressaltam que não está aparecendo o sinal 5G ainda no aparelho. É cedo
para se exigir que o 5G apareça ali no celular? Ou depende ainda dessa questão das antenas, do local onde a pessoa está fixada, por exemplo? E a pergunta que vem da internauta é de Mica, que acompanha pelo Instagram do Portal R7. As companhias de telefonia poderão aumentar as tarifas por conta do uso do 5G? Olha, em relação às tarifas, realmente eu não sei quais são as regras aí que elas adotam aí. Creio que seja livre mercado, mas elas têm uma concorrência entre elas, então provavelmente vai ter um equilíbrio no preço. Agora, em relação aí ao sinal do 5G, realmente depende do local da pessoa, né, onde ela está, e principalmente, né, qual operadora, porque tem uma operadora que é necessário você trocar o chip. Tá? Uma das 3 grandes aí, uma delas eu li que é necessário você trocar o chip, então pode ser isso. Professor, eu queria entender um pouco mais o que significa, a gente está falando bastante do consumidor final, né? Queria entender um pouco mais o que significa a chegada do 5G para a economia, para as indústrias, por exemplo. O que muda nas linhas de produção, por exemplo, com o 5G? Muda? Muda muito. O 5G é uma tecnologia de transmissão por rádio, né, muito robusta, tá, e com uma baixa latência, né, menor que o Wi-Fi, que outras tecnologias. Tá? Ela pode alcançar uma latência de 1 milissegundo, ou seja, é muito rápido mesmo, assim, ó, o tempo de resposta dela. Tá? Outro benefício que o 5G traz para a indústria aí, né, é que na cadeia, por exemplo, de logística, né, você vai poder agora fazer o acompanhamento, né, da carga via vídeo, né, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, nas rodovias aqui, nada impede agora de trocar aí, né, de atualizar o sistema para um vídeo em alta resolução aí da carga, que está acontecendo, do status da carga e tudo mais, né, na cadeia logística. Na verdade, as possibilidades são imensas, né? Falta ainda a criatividade para tanta possibilidade. Na medicina, por exemplo, professor, o que vai ser possível fazer? Olha, na medicina, o que eu acho mais interessante é que os grandes especialistas geralmente estão localizados em capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro, né? E existem pessoas, muitas vezes, que estão no interior do Brasil, que elas têm que viajar lá de onde elas estão, ficar aqui em São Paulo, muitas vezes sem recursos financeiros para se manter, né, dependendo de ajuda, para realizar, né, esse procedimento. Né? Com o 5G, como ele possui uma grande capacidade de envio de dados, ou seja, é possível enviar imagens para o médico em alta resolução, em 8K, por exemplo, com muitos detalhes, e também baixa latência, tempo de resposta do médico, por exemplo, para manipular um robô, para fazer uma cirurgia, vai ser muito pequeno, né? Então ele consegue dar uma rápida, fazer uma rápida, digamos assim, reação ao que está acontecendo lá durante a cirurgia. Então eu vejo que o que pode acontecer é que grandes especialistas possam, em cirurgias, né, possam atender aí pessoas que estão em locais remotos aí. Quer dizer, ele vai poder operar um paciente à distância, controlando os robôs remotamente, é isso? Exatamente, exatamente. Sem precisar aí ele ou a pessoa se locomover, né? Professor, fazer todo esse processo. O senhor citou agora há pouco a questão do sinal 5G puro e o sinal impuro. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para o nosso internauta qual a diferença é de velocidade apenas. O que pode se dizer sobre esse chamado sinal puro e sinal impuro do 5G? O sinal puro, né, que é conhecido como 5G standalone, né, ele trabalha exclusivamente aí na frequência de 3.5 GHz, né? E com um servidor, um core ali, um computador exclusivo, que controla a rede, exclusivo para ele, tá? Ele não compartilha essa rede com mais nenhuma outra tecnologia, tá? E isso permite, por exemplo, ele reconfigurar
toda a rede para determinadas situações em tempo real. Vou dar um exemplo aqui. Tem um jogo num estádio aí, Palmeiras e Corinthians, 100 mil torcedores, né? Hoje, se você for no jogo, você vai ter uma grande dificuldade de se conectar à internet, né? Mesmo as operadoras colocando estações móveis próximas. Mesmo assim, ainda, muitas vezes, você não consegue utilizar a internet no estádio. Com o 5G puro, né? O servidor é capaz de reconfigurar a rede, tirando a capacidade de tráfego de alguns locais que não estão sendo utilizados naquele momento e redirecionar para a região do estádio, né? E aí todo mundo consegue utilizar. Acabou o jogo, volta com o tráfego para as outras localidades aí onde é necessário, né? Onde está sendo mais necessário o tráfego de dados, né? Já o 5G não puro, ele compartilha, né, as frequências do 4G e o servidor do 4G, tá? Em termos de velocidade, eles podem alcançar a mesma velocidade, tanto o 5G puro quanto o 5G não puro. Mas a latência, esse tempo de resposta, por exemplo, que é muito importante, no 5G puro é muito mais rápido. Professor, muitas dúvidas, muita curiosidade. Tem uma pergunta que chegou pelo Facebook da Record TV, da Alessandra Nunes Moura. Está perguntando o seguinte: a tecnologia 5G vai permitir que não se precise mais de antenas nas fazendas para conectar a internet? Olha, aí vai depender, né, da distância da fazenda ao 5G. Mas o que pode ser feito, né, é instalar uma antena dessa e essa antena ser utilizada por várias propriedades ao redor, né? E é uma antena muito mais barata. Vai ser uma estrutura muito mais barata do que é hoje com o 4G. Mas aí os próprios moradores, os fazendeiros, eles podem se juntar para comprar uma antena? Olha, isso é uma questão legal que eu não sei. Eu já ouvi ambos, que pode e que não pode. Mas eu acho que algo tem que ser verificado com a Anatel. E no campo parece que a revolução vai ser enorme, né, professor? Porque o agricultor vai poder também controlar as máquinas remotamente. O que mais que ele vai poder fazer? Então, um outro vislumbre tecnológico que a gente vê, por exemplo, são drones, né? Os drones são dispositivos que, se você usar um só, não tem problema, mas se você fazer vários, ele provavelmente vai ter ali uma colisão, né, de drones ali no ar. Então, é necessário que tenha uma central, né, que nem uma torre de controle, né, que fica mandando sinais para todos os drones, né, para corrigir a rota deles, para que eles não colidam. E os drones são muito utilizados em plantações, né? Então, eu vejo, por exemplo, a utilização de drones em lavouras, cobrindo grandes áreas aí, fazendo monitoramento e aplicação de defensivos agrícolas, né? Como uma das grandes possibilidades aí na agricultura. Professor, e o 5G é que permite essa conexão rápida do drone aí, tomar uma decisão rápida, né? Porque senão o que acontece é que se o sinal demorar muito para chegar no drone, vai haver colisão. E aí aumento de produtividade, né, professor? Em última instância, preço de produto mais barato para o consumidor final, né? Sim, a tecnologia permite isso, né? Não só no setor de telecomunicações, mas também no setor químico. Todo esse avanço hoje, né, trouxe aí, se existe fome no mundo, provavelmente pela má distribuição, não pela tecnologia. A tecnologia ajudou muito aí a produtividade, né, no último século. Professor Euclides, o senhor citou agora há pouco o exemplo do estádio cheio em que o torcedor tem dificuldade de enviar mensagens, até mesmo mensagens de texto. Na aviação aqui no Brasil, algumas companhias já permitem ao passageiro trocar mensagem de texto, ficar online no aplicativo sem pagar nada, por exemplo, mas apenas no texto, não consegue enviar uma foto, não consegue enviar um e-mail. O 5G facilita essa transmissão de dados, seja no estádio, seja no avião, e pode facilitar a vida do passageiro, do cidadão? O 5G, por exemplo, né, quando você está em movimento muito rápido, por exemplo, que é o caso de um avião, né, o 5G permitiria, ele permite você poder utilizar o aparelho aí
a velocidades muito superiores ao 4G. Tá? Isso aqui no Brasil, às vezes, não é muito relevante, porque nós não temos trem-bala, por exemplo, né? E lá fora é utilizado em massa. Então, isso é um aspecto muito interessante, né? Só que aqui no Brasil é pouco explorado, porque a gente não tem essa capacidade. Mas sim, o 5G, ele permite aí que os usuários consigam utilizar os aparelhos, né? Dentro de um veículo que está em alta velocidade, em altíssimas velocidades. O nosso tempo está quase chegando ao fim, dá tempo de mais uma pergunta rápida do Emerson e também para a Catarina. Por favor, Emerson. Vamos lá, professor. A gente hoje tem muitas tecnologias que a maioria das pessoas não imaginava nos anos 70, quando eu nasci, nos anos 80. Eu queria propor que a gente olhasse um pouco para frente. O que a gente pode imaginar que a gente não está pensando hoje ainda e que a gente vai ter como tecnologia no futuro? Para onde que a gente está indo, professor? Olha, eu espero, né, que, no mínimo, os carros autônomos, é um desejo pessoal meu, sejam uma realidade para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor aí nos grandes centros urbanos, aí não ficar tão estressado, não perder tanto tempo aí para se locomover, né? Seja mais meu também, viu, otimizado. professor? Para mandar filho adolescente para festa, por exemplo, é uma maravilha o carro autônomo, né? Para buscar principalmente. Para buscar, né? principalmente. Será muito bom para todo mundo, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Não é nem um vídeo 8K, não, estou esperando o carro autônomo mesmo. Professor, em muitos lugares do Brasil, e você não precisa ir muito longe das capitais, mesmo dentro das capitais, você tem dificuldade de conexão. Às vezes não tem nem o 4G, nem o 3G, né? Então, a gente está falando em 5G, mas quando é que a gente efetivamente vai ter uma boa internet no país todo? Ai, Catarina, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Muitas vezes o que acontece não é nem culpa das operadoras, nem da Anatel, tá? É o próprio relevo, às vezes a construção de um prédio impede o sinal de chegar, sabe? De um novo, gera um obstáculo novo ali no caminho. E o que acontece é que o usuário sempre ele tem que ser, é que nem na segurança pública, o usuário tem que informar esses dados, né? Eu não estou conseguindo, para a operadora, para a Anatel, para eles poderem verificar o que está ocorrendo e resolver o problema. Tá? Porque é difícil você adivinhar se você não tiver um feedback, né? Professor, vamos contemplar só aqui mais um internauta, Hugo Santos, ligou agora há pouco pelo Instagram do Jornal da Record. Ele quer saber, o senhor já falou, quer saber se a chegada do 5G vai desativar o 4G. O senhor já explicou, por favor, responda, Hugo, numa resposta curta, por gentileza. Não. Hipótese alguma. Vai continuar funcionando o 2G, o 3G, o 4G e o 5G agora. Maravilha. Nós conversamos então sobre a chegada da tecnologia 5G. Lembrando que a previsão da Anatel é que chegue nos grandes centros até setembro. Conversamos com o professor Euclides Lourenço Schuma, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o IEE, e também pesquisador da Universidade Estadual de Campinas. Professor, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao Emerson Ramos e a Catarina Hong, do Jornal da Record, que estiveram aqui com a gente no estúdio. E você, obrigado pela sua audiência, você nas redes sociais do portal R7, do Jornal da Record e da Record TV. A Live JR retorna na próxima sexta-feira, sempre a partir das 3 da tarde, com o assunto do seu interesse. Bom fim de semana a todos.